graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre a sua vida nesta hora. Eu tenho um prazer muito grande em poder estar trazendo para você mais um estudo da Palavra de Deus. Sou o pastor João Pereira e estou aqui hoje para trazer para você um tema sobre Armagedon. Falar da Palavra de Deus em si é um privilégio, e falar de temas apocalípticos é um privilégio maior ainda, porque nunca se houve tanta necessidade de falarmos sobre o Apocalipse, devido ser assunto que já estamos prestes a ver acontecer em nossos dias, que são exatamente os sinais, as manifestações do tempo do fim, e que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja, e nunca se fez tão necessário conhecermos a escatologia bíblica. Eu quero ler com você aqui hoje, em Apocalipse, no capítulo 16, estaremos lendo versículos 14, 15 e 16, e enquanto nós vamos falando hoje, eu vou estar colocando aqui na minha retaguarda as imagens dos lugares, especificamente Meguido, também Jerusalém, ali a região de Esdrelon, onde será realmente o palco do Armagedon. O nosso tema hoje é onde e como será a batalha do Armagedon. Então nós vamos ler aqui Apocalipse 16, versos 14, 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não se ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Meus queridos e amados irmãos, conhecermos sobre o Apocalipse se faz tão necessário nos nossos dias. Armagedon será a última grande guerra da história e acontecerá em Israel, juntamente com a segunda fase da segunda vinda de Cristo. A batalha ou campanha do Armagedon, ela está descrita em Daniel no capítulo 11, Joel capítulo 3, Zacarias capítulo 14 e Apocalipse 16, onde nós lemos. Essa batalha, ela terá lugar nos dias da grande tribulação. João, o apóstolo, ao escrever, ele nos diz que os reis do mundo se reunirão para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, em um lugar conhecido, como Armagedon, onde então ocorrerá esse Armagedon, essa batalha do Armagedon. Então nós vamos colocando para você ir observando as imagens dos lugares onde acontecerá, onde será o palco dessa batalha do Armagedon, enquanto vamos discorrendo aqui o nosso comentário. Essa reunião de exércitos será na planície de Esdrelon, em torno da colina de Meguido. Essa área é localizada ao norte de Israel e aproximadamente a 30 quilômetros ao sudeste de Haifa e 80 quilômetros ao norte de Jerusalém. Então nós temos aí um palco, nós temos o palco de onde acontecerá esse fato que nós estamos lendo, vamos dizer, essa campanha, essa grande batalha do Armagedon. Essa região é uma região que já foi cenário de muitas batalhas, portanto será cenário dessa última batalha, foi cenário de muitas batalhas no Antigo Testamento. O livro de Juízes mesmo registra que lá se deu o confronto entre Baraque e os cananeus, registra também a batalha entre Gideão e os midianitas, e assim muitas outras batalhas importantes aconteceram nesta região. Agora a pergunta que nos vem é: o que é Armagedon? Armagedon é o termo que vem da língua hebraica, que Har quer dizer montanha, a palavra usada para montanha ou colina, e
Magedon ou Megidon provavelmente diz respeito às ruínas da antiga cidade de Megido, nós estamos colocando aqui também para você, que fica acima do vale de Esdrelon, no norte de Israel, onde os exércitos do mundo inteiro se reunirão, né, de acordo com a Bíblia Sagrada. Esses grandes exércitos do Oriente se reunirão com os do Ocidente, unidos nesta planície para esta grande batalha. Então o anticristo derrotará os exércitos do sul pelo fato de estes ameaçarem o seu poder. Eles ameaçam o poder do anticristo, o anticristo derrota aqueles que quiserem e serão aliados do anticristo. E o anticristo destruirá uma Babilônia que será reconstruída também, antes de finalmente voltar as suas forças para Jerusalém, a fim de dominar e destruir Jerusalém, que esse é o foco de Satanás, o foco do anticristo, destruir os judeus, que são o restante, os remanescentes da mulher, que está lá no capítulo 12 de Apocalipse. Então, quando o anticristo e os seus exércitos marcharem contra Jerusalém, Deus então, por sua vez, entrará em ação através de Cristo, ele voltando para resgatar o seu povo Israel. Então o Senhor Deus, com seus exércitos de anjos, destruirá os exércitos e capturará o anticristo, falso profeta, e lançá-los lá no lago de fogo. Então lá no capítulo 19 nós já encontramos o falso profeta, já encontramos o anticristo sendo lançados diretamente no lago de fogo, e Satanás será amarrado por 1000 anos. Então, quando o Senhor voltar, o poder e o domínio do anticristo terão fim. Então, essa batalha, como muitos dizem, será logo após o arrebatamento? Não. Ela transcorrerá dali, do início da grande tribulação, até quando se iniciará o milênio. Por isso, às vezes, chamamos essa batalha de campanha, né? Que será uma campanha de guerra, né? Que acontecerá nesse período. Então, Daniel, Joel, Zacarias identificam Jerusalém como o local onde ocorrerá essa batalha final entre o anticristo, né? Os 3 profetas, eles predizem que Deus interferirá na história a favor do seu povo Israel e destruirá os exércitos do anticristo em Jerusalém. Zacarias chega a profetizar que a batalha terá um fim quando o Messias voltar à terra e os seus pés tocarem o Monte das Oliveiras. Essa batalha, ela será concluída com essa segunda fase, como já citamos, a segunda fase da segunda vinda de Jesus. Portanto, a campanha Armagedon, ou a guerra, a batalha do Armagedon em Jerusalém, será um dos acontecimentos mais desapontadores da história. Os exércitos gigantescos reunidos em ambos os lados, né, lutarão, né, esperam um confronto épico entre o bem e o mal, mas não importa, né, quão poderoso seja quem esteja aqui dominando na época, quão poderoso seja quem esteja no controle aqui na época, jamais será páreo para o poder de Deus, porque Deus interferirá através de Jesus Cristo e o exército angelical. Agora vamos aqui falar também sobre os propósitos do Armagedon. Propósito, toda batalha, todo acontecimento tem o seu propósito. Então, como muitos eventos humanos, o Armagedon, ele possui 2 propósitos, o divino e o humano. O plano divino e a lógica humana, o querer divino e o querer humano. Então, observando o propósito divino, é que o juízo do Armagedon prepare para o reino milenial de Cristo na terra. Esse é o propósito de Deus, preparar o reino do milênio na terra, ou seja, limpar, expurgar o mal que existe na terra, para que Cristo estabeleça o seu reino de paz. E o propósito humano inspirado por Satanás é liquidar os judeus de uma vez por todas, porque, segundo o anticristo, os judeus são o grande problema do seu governo, do seu reinado. Então, no propósito de Deus, o nosso Senhor soberano, segundo a sua providência, a sua presciência,
supervisiona toda a história, ele está sempre acompanhando, observando tudo o que está acontecendo nos mínimos detalhes. Então, logo, toda a história resulta no decreto do Deus Trino, pois nada acontece que ele não tenha efetivamente planejado. Deus jamais é pego de surpresa. E ao longo de todo o tempo, normalmente, sem que a humanidade tenha ciência, sem que a humanidade perceba, há uma batalha entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal, que nunca cessou desde o início, lá na eternidade, quando Satanás tentou usurpar o trono de Deus. Portanto, meus queridos, a guerra do Armagedon é o clímax de toda uma série de eventos que culmina, ou seja, chega no topo, neste ato final, que acontecerá de acordo com os propósitos de Deus. Será o Armagedon que Deus julgará os seus inimigos. Ali, Deus estará fazendo o julgamento de tudo o que aconteceu. O principal, o primeiro inimigo de Deus, como nós já falamos, Satanás, ele vai estar ali nessa liderança. Então será o palco para Deus exterminar todos os seus inimigos. Então, tanto a oposição do homem como a oposição de Satanás estarão concentradas em Israel, a nação eleita de Deus. E Deus os trará a esse local para desbaratar os seus planos, os seus projetos insensatos, as suas rebeliões, e exterminar de vez todo o trâmite ou a trama de Satanás contra o projeto de Deus. O salmista também registra a reação de Deus ante os débeis planos e projetos humanos de derrubá-lo no Armagedon. Porque aquele projeto ali de aglomerar ou arregimentar, reunir todos os exércitos do mundo ali no Armagedon, é um projeto para derrotar a Deus. Como vemos aí, é uma ousadia muito grande do homem querer derrotar a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, quero ler com você aqui o que Deus tem nesse projeto. Salmo Salmo de número 2, versículos 1 ao 6. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Olha o que diz o salmista. Deus, ele se reúne para desbaratar, para vencer, para aniquilar, para exterminar os seus inimigos de uma vez por todas. O propósito humano. Acabamos de falar do propósito divino, agora vamos falar do propósito humano. A loucura do homem, essa louca perspectiva humana que leva a esse embate final em Jerusalém, parece ser motivada pelo esforço das pessoas em solucionar o que eles acreditam ser a fonte dos problemas do mundo. E qual é a fonte dos problemas do mundo segundo eles? Os judeus. Os judeus é a fonte dos problemas. É o que o anticristo pensa, que os judeus é o problema que está atrapalhando o seu reinado. Então, meus amados, ao acompanharmos os fatos que levam ao Armagedon, em Apocalipse capítulo 11 ao 18, nós observamos que a perseguição a Israel começa no meio da grande tribulação e vai em um progresso até culminar nessa reunião de exércitos de todo mundo para essa grande batalha. Então, eles se reúnem porque acham que os judeus é o centro do problema deles. Então, quando realmente
ocorrerá a batalha do Armagedon. Nós estamos falando que ela começa no meio da grande tribulação e vai até o início do milênio, ou seja, a prévia do milênio, mas podemos ver realmente quando realmente acontecerá essa batalha, né? Muitas culturas, né, às vezes culturas populares, mencionam o Armagedon a todo instante, Armagedon, Apocalipse, tem filmes e muitas ditos, comentários, peças e filmes, tantas coisas que colocam, como se o Armagedon, o Apocalipse estivesse acontecendo, ou fosse acontecer amanhã, né, no próximo mês, no próximo ano, mas não é por aí. Armagedon é um conflito militar que acontecerá após o arrebatamento da igreja e ao fim dos 7 anos de tribulação, ou seja, a grande tribulação, da qual a igreja será guardada, porque guardastes a palavra da minha perseverança, como Jesus mesmo falou. Então será o ápice do reinado do anticristo, e terminará com a segunda vinda de Cristo, ou seja, a segunda fase da segunda vinda de Cristo, que destruirá o anticristo com todo o seu poder. Então esse conflito, meus amados, é o último grande acontecimento da cronologia profética antes da fundação do reino milenial. O Armagedon não é, vamos dizer, algo que qualquer pessoa devesse ansiar com alegria, querer ver acontecer, pois trará muita morte, destruição, muita catástrofe, muitas coisas ruins acontecendo. E contudo, ou melhor, no entanto, um futuro enfrentamento militar real, né? Não é uma alegoria, não é algo fictício, que nenhuma negociação poderá evitar. Não tem diplomacia, não haverá como contornar a situação. Essa será uma guerra mundial inevitável para toda a humanidade. Então, nós podemos estar certos disso, que não haverá negociação, não haverá acordo de paz para que essa batalha seja evitada, até mesmo porque é uma profecia da palavra de Deus. E a sequência pormenorizada de eventos, os termos utilizados em relação ao Armagedon demonstram que, em vez de uma batalha isolada, trata-se de uma campanha, né? Uma série de batalhas, uma série de acontecimentos, né? Em vez da gente utilizar o nome, o termo para uma batalha final, como nós já falamos anteriormente aqui nesse vídeo, nós deveríamos usar ou considerar como uma campanha de guerra, uma campanha militar que estará acontecendo nesses últimos dias do povo na terra. Digo povo porque a igreja não estará mais aqui, mas o povo, ou seja, os dois povos, como já falamos em outro estudo, os dois povos continuam aqui, judeus e gentios. Então Armagedon é uma série de conflitos que culminam, que termina com a segunda fase da segunda vinda de Jesus. E como nós podemos observar, que é a palavra que é usada nesse capítulo para guerra, para batalha, a palavra polemos, de onde vem também polêmica, palavra grega, traduzida por guerra, em Apocalipse 16, geralmente significa uma guerra prolongada, uma guerra que estende por alguns dias, vamos dizer, talvez algumas semanas, Os acontecimentos do Armagedon não ocorrem todos, vamos dizer, no mesmo dia. E não se resume também em uma batalha isolada, mas ocorre numa área geográfica, como nós já falamos, ao norte de Israel. Continue observando, nós estamos colocando para você as imagens do local ao norte de Israel e ao sul de Jerusalém, como também a leste de Babilônia. Então, portanto, todos os eventos acontecerão ao longo de, vamos dizer, pelo menos alguns dias, provavelmente levarão algumas semanas, não é algo que acontece em um dia só. Agora, quem estará na batalha do Armagedon? A Bíblia Sagrada, as Escrituras nos mostram, indicam que todas as nações da terra se reunirão para combater contra Israel.
nós vemos que haverá um levante, né, de Satanás na pessoa do anticristo contra Israel nesse dia. Então trata de, vamos dizer, de um clímax bastante apropriado para a grande tribulação, né, durante o qual o mundo inteiro se rebelará de uma vez contra os céus. Será uma luta de terra contra o céu, ou seja, de humano contra Deus, contra anjos. Então será uma batalha que o homem, na sua loucura, pensa em vencer Deus, né? Com exceção de alguns remanescentes fiéis, né, que ouviram a pregação do Evangelho Eterno, que ouviram a pregação do Evangelho do Reino, que se converteram, que desistiram de seguir a besta, de adorar a imagem da besta, e então estarão aliados com Israel. Então a Bíblia, meus queridos, ensina que esta guerra não ficará limitada às terras de Israel, mas se estenderá por todas as nações do mundo, mesmo porque somente ali na planície de Esdrelon não caberia todas as nações, ou melhor, todos os exércitos do mundo reunidos. Então seria também ridículo da nossa parte deduzir isso. Mas como é uma batalha entre humanos e forças espirituais, ela pode se estender em uma área geográfica um tanto quanto maior. Também nós vemos aí que menciona os reis no plural, né? Os reis do Oriente, que assumem um papel de destaque na escala militar, que leva a guerra do Armagedon realmente a acontecer. Nós podemos ler aqui Apocalipse capítulo 16, o versículo de número 12, que diz assim: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então, meus amados, provavelmente o versículo que nós acabamos de ler, ele está enfatizando os poderes das nações orientais simplesmente porque é lá que vivem a maioria das massas populacionais. Quando nós consideramos o fato de que toda a grande tribulação será uma guerra entre Deus e os seus oponentes, Satanás, os anjos caídos e a humanidade, ou seja, porque a humanidade também está se levantando, se rebelando contra Deus. Então nós vemos aí que essa humanidade decaída, juntamente com Satanás, juntamente com o anticristo, não é de nos surpreender que nesse período venha incluir um grande número de batalhas, de acontecimentos, de fatos ou de campanhas, né, nessa grande guerra do Armagedon. As informações bíblicas que nós temos, que nos levam a acreditar que a tribulação será um tempo de grandes conflitos militares, ao ponto de ser errado até afirmar que todo esse período será uma guerra mundial só. Não, haverá vários conflitos, vários embates, até mesmo porque a grande tribulação durará 7 anos. E nesse período, né, haverá vários acontecimentos, né, haverá períodos mais acelerados, menos acelerados, ou mais tribulosos, menos tribulosos. Porém, cada período será um acontecimento diferente do outro. Agora, vamos novamente a um questionamento. O que vem a ser, ou o que vem a acontecer após a Batalha do Armagedon? O Armagedon será a última grande guerra mundial, como nós já falamos, de toda a história, né? A última grande guerra mundial, que acontecerá. Então, quando alguém fala de terceira guerra mundial, eu já penso logo no Armagedon, porque com a tecnologia que se tem hoje, com o poder que se centraliza na mão do homem, o quanto de ogivas nucleares que tem na mão da Rússia, que tem na mão dos Estados Unidos, se desencadear uma guerra mundial hoje, é urgente e necessário que a igreja seja arrebatada. Portanto, meus amados irmãos, observe que até mesmo os poderes militares hoje, os poderes das nações, nos dão sinais de que a igreja está prestes a ser arrebatada. Então o Armagedon será, vamos dizer, a última grande guerra mundial da história, o qual ela vai acontecer em Israel, né, acompanhada
pela segunda fase da segunda vinda de Jesus, como nós já falamos. Então a Bíblia ela é bastante clara ao tratar essa guerra como um evento, vamos dizer, de um cataclisma terrível, algo muito assustador que certamente irá acontecer diante de todos os espectadores celestiais e terrestres. Acontecerá de fato e verdade. Então, de acordo com a Bíblia, grandes exércitos do Oriente, do Ocidente se reunirão para um ataque definitivo contra Israel, e então as forças reunidas elas serão ameaçadas pelo exército do Sul. Mas antes que o anticristo, com seus exércitos sobre Jerusalém, possa caminhar, possa marchar para Jerusalém, ele vai destruir também uma Babilônia que será reconstruída nesse tempo. Então, quando ele e os seus exércitos estiverem se dirigindo para Jerusalém, Deus vai interferir e Jesus voltará para resgatar o seu povo. Então Deus, com o seu exército de anjos, vai destruir os exércitos do anticristo. Então o Armagedon, meus amados, de certa forma, é uma batalha que não acontece segundo o propósito humano, ou seja, de que os exércitos do mundo se reúnam para executar a solução final do problema dos judeus. Então, é por isso que Jesus ele escolhe esse momento da história para voltar, para se manifestar. Portanto, ele vem para impedir a tentativa de aniquilação dos judeus por parte do anticristo e para destruir os exércitos do mundo, porque Deus tem uma aliança com o povo judeu e jamais, mesmo os judeus passando pelos períodos de juízo, pelas 7 salvas da ira de Deus, pelas as taças, pelos cálices, passando pelo toque das trombetas, mesmo Israel passando pela tribulação, Deus não tem projeto de exterminar Israel. Deus tem projeto sim de resgatar Israel. Portanto, ele vem para impedir a tentativa de aniquilação dos judeus por parte do anticristo e para destruir os exércitos do mundo. Deus tem um propósito com Israel, Deus tem um projeto, uma aliança com Israel. Então mesmo Israel passando pela tribulação, passando pelas 7 salvas da ira de Deus, trombetas, cálices, Deus não tem projeto de destruir Israel. Deus tem projeto de salvar Israel. Deus é fiel à sua aliança. Então, nós vemos que essa intervenção de Deus, através de Jesus, é claramente ensinada em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 7 ao versículo 10, onde o apóstolo Paulo nos fornece os seguintes detalhes. Nós podemos ler aqui com você. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, meus queridos, por fim, ao cabo dessa batalha, Satanás será preso por 1000 anos, a igreja estará reinando na terra com Cristo, com os homens que estiverem na terra nessa época, juntamente com o povo judeu, como diz que os mansos herdarão a terra, a herança de judeu é terra, eles herdarão a sua terra por completo nesse período. Toda aquela diferença que existe entre palestinos e judeus será exterminada nessa época. E daí vemos o cumprimento do que disse Jesus, que nos faria reis e sacerdotes e reinaríamos com Ele. Que Deus em Cristo nos abençoe. Fiquemos com esta palavra para o nosso elevo espiritual, para o nosso crescimento em graça e conhecimento na presença de Deus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção
e continue conosco, estaremos semanalmente postando vídeos novos para vocês aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.